iniciar essa homilia recordando então a festa do aniversário do Padre Reginaldo, na segunda-feira. Os nossos parabéns para ele. Então, meus irmãos e irmãs, eu estou me recordando aqui de dois ritos que a gente faz aqui na nossa igreja, um mais conhecido de vocês, mas talvez não tão levado a sério, porque a gente não entende bem, né, às vezes. Levado a sério aqui não é a melhor expressão, não. Talvez não tão participado, né? Eu sei que vocês levam a sério. E outro porque vocês participam menos, porque é um rito do batismo. Vamos começar por esse rito do batismo. Ao final do batismo, o padrinho ou a madrinha de consagração pega a criança e traz diante da imagem de Nossa Senhora, e a gente faz uma consagração da criança que acabou de ser batizada à Mãe do Senhor, Maria. E as famílias fazem questão desse rito, que é um rito que pode até não acontecer. Segundo as prescrições, pode não acontecer. Mas as famílias querem esse rito. E qual é o sentido? O sentido é, aqueles que foram batizados ou batizadas, eles foram incorporados ao Filho de Deus, que é também filho de Maria. E se Maria é aquela mãe escolhida para cuidar do Filho de Deus, uma vez que nós somos incorporados nele pelo batismo, quem é que cuida de nós agora? Maria. Porque nós somos filhos e filhas em Jesus Cristo. Está aqui o sentido. Então, é um rito que nasceu da piedade popular, né? Das expressões religiosas do nosso povo, mas que encontra um sentido teológico profundo, né? Deus nos deu a sua mãe para cuidar de nós, como cuidou dele. E ela cuida com o mesmo desvelo, com o mesmo carinho que ela cuidou de Jesus. E se ela não pôde livrar Jesus da morte, ela estava lá com ele, de pé na cruz. E é disso que eu acho que o Evangelho fala. Maria que está de pé, que está pronta, de prontidão, nas horas mais importantes de Jesus. Aliás, quando ela intervém pela festa de Caná da Galileia, pelas bodas, pelo casamento de Caná da Galileia, quando ela faz essa intervenção, né, a resposta de Jesus é: mulher, porque dizes isto a mim, minha hora ainda não chegou. A hora de Jesus é a hora da cruz. Essa expressão, minha hora, no Evangelho significa a cruz de Jesus. E esse Evangelho das bodas de Caná, ele tem que ser lido em paralelo com aquela experiência da morte de Cristo na cruz, aonde ela está de pé. Porque tanto aqui, nas bodas de Caná, quanto lá, na cruz, a gente vai encontrar, num caso, o vinho e a água, ou melhor, a água e o vinho, e lá do lado direito de Cristo, na cruz, a água e o sangue, né, do lado direito dele. Então, o que nós temos? Nós temos, então, essa festa, né, em que Maria se faz presente. O que é a festa? A festa é a imagem da vida plena, da vida que Deus quer para todos nós. É uma maneira simbólica de dizer: nós queremos que a vida seja experimentada por cada ser humano que veio a este mundo, da mesma maneira como a gente experimenta uma festa. Como é que a gente experimenta uma festa? Né? Na festa, a gente é mais a gente mesmo. Na festa, as convenções sociais caem. Na festa, todo mundo é bem-vindo. Na festa, todo mundo come, bebe à vontade, que é outra imagem também de que não vai faltar nada para que a vida desabroche. Na festa, todo mundo se alegra. Deus
Nosso Deus é o Deus da alegria, né? Que é a nossa felicidade. Na festa, né? Todo mundo é irmão. Então, pode ser que aconteça festas movidas por interesses, pode ser que aconteça festas com maldade, com injustiça, pode ser, mas isso já é a desfiguração da festa. Quando essas coisas começam a acontecer, né, já é a festa sendo degenerada. Aqui a imagem do casamento é perfeita, porque é a promessa. A união do homem e da mulher é a promessa de um futuro para a humanidade, é a promessa de um futuro para a vida, é a promessa de um futuro, né, que se enraiza na experiência original da vida, que é a criação do homem e da mulher. Então aqui a gente tem uma beleza instalada, totalmente, né, compartilhada nessa imagem da festa, que é uma imagem muito bonita. Só que na festa de Caná veio a faltar o vinho, ou seja, a vida em abundância, a vida plena está ameaçada. E se a gente olhar para o nosso mundo de hoje, o que a gente vê? A gente vê uma grande festa onde falta o vinho. A vida está ameaçada. Com tristeza a gente acompanha esse ato terrorista do Hamas sobre Israel, a resposta de Israel muito violenta, sobretudo sobre as pessoas que, né, são as mais fracas, a escalada da guerra, né, que cresce em proporções enormes. A gente já estava acompanhando a guerra da Ucrânia, a gente sabe menos, mas a gente sabe que tem guerras civis na África, nos países africanos. Perto da Argélia, ou na própria Argélia, tem guerra. A gente sabe que o nosso Brasil, embora não tenha uma guerra declarada, nós sabemos que aqui no nosso Brasil, pela violência das armas, morrem o mesmo tanto de pessoas que morrem numa guerra. Nós temos uma guerra aqui surda, né? Uma guerra que não foi declarada, mas existe no nosso país, né? E a gente viu essas coisas que aconteceram no Rio de Janeiro, que é a ponta de um iceberg que apareceu para nós. Então, o que Deus quer para a humanidade e realiza para nós é uma grande festa, mas por nossa causa a festa está faltando vinho. Por nossa causa, não por causa de Deus. E por que a festa está faltando vinho? Porque o nosso coração é de pedra. Nosso coração é de pedra. Por isso as talhas de água, as 6 talhas de água, o escritor sagrado faz questão de frisar, havia 6 talhas de água de pedra, né? Onde cabia mais de 100 litros de água. É a referência desse coração vazio e endurecido. Isso lembra a lei de Israel, que foi escrita em tábuas de pedra. Mas isso ainda não passou ao coração. O ser humano ainda não internaliza essa palavra, essa lei de Deus, né? Então o coração fica endurecido como essas talhas, vazio como essas talhas. E aí Jesus vem e diz, depois da intervenção da Virgem, né, enchei as talhas de água. E aí os serventes, que são os verdadeiros discípulos, porque eles fazem tudo que Jesus manda, né? Maria diz a eles, façam tudo o que ele vos disser, e os serventes fazem. Então eles são os verdadeiros discípulos, imagem dos verdadeiros discípulos. Eles vão lá e enchem as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Fizeram a vontade de Jesus perfeitamente, plenamente. Mas as talhas são 6. O esforço humano sozinho não alcança aquilo que é necessário para que a festa aconteça em plenitude.
6 na Sagrada Escritura significa imperfeição, incompletude, significa coisa para ser acabada, para ser terminada. O ser humano foi criado no 6º dia. Nós estamos em processo de acabamento, estamos sendo concluídos por Deus ainda. E aí, o mestre Sala prova a água que se tinha transformado em vinho. E o vinho era superior ao vinho que já havia sido servido. Então, o que Deus nos oferece em seu Filho Jesus é maior, é melhor do que o que nós podemos fazer, embora devamos fazer. Os serventes enchem as talhas de água. Jesus conta com a nossa participação. Ele conta com a nossa obediência. Ele conta com a nossa tarefa. Mas é Ele que converte essa água em vinho. Então, aos 6 das talhas de água se soma a ação do Filho de Deus. E o que era 6, com a vinda do Messias, do Filho de Deus, o vinho significa isso, né? A chegada do Messias, a presença dele no meio de nós. Com a intervenção dele, esse 6 vira 7, vira perfeição, vira plenitude, vira sábado. Sábado é o dia então do descanso, da perfeição, da plenitude. Para nós, o domingo. Então, o mestre Sala faz uma belíssima exclamação: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Melhor, desculpa, eu troquei tudo, né? Serve primeiro o vinho pior, e quando os convidados... Não, tá certo, né? Serve o vinho melhor, e quando os embriagados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Pior. Porque já não distinguem o vinho, né? Porque já estão embriagados. Então, significa que Deus faz a inversão aqui do nosso esquema. Deus faz a inversão da nossa mentalidade. Deus faz a inversão dos nossos mecanismos. Deus faz a inversão daquilo que a gente julga como valor ou como importante. E quem se coloca nessa festa regida por Deus, então vai beber esse vinho melhor. O vinho melhor vem depois, na festa de Deus. Porque o vinho pior só serviu para embriagar. O vinho pior que é o vinho humano. O vinho melhor que vem depois, no caso da festa de Deus, é o vinho da alegria plena, da felicidade. E aí a gente olha para o futuro da humanidade e pergunta: o que será depois dessas guerras? O que será depois da violência que está entre nós? O que será das nossas crianças nesse mundo, né, que está superaquecendo e que nós estamos destruindo pouco a pouco? O que será disso tudo? Então, a comunidade é chamada hoje por Maria a fazer tudo o que Ele nos disser, para que a gente tenha acesso ao que Deus nos oferece, nessa festa verdadeira, que hoje aqui para nós se realiza nessa Eucaristia. Aqui a gente já prova o vinho melhor de Deus. Aqui, o que é humano é trazido para a mesa para se converter em divino. O pão e o vinho trazidos ao altar são imagem da nossa humanidade, da natureza, de tudo que está em acabamento ainda. E quando são postos em cima da mesa, eles recebem a intervenção de Deus, como aquela de Jesus nas bodas de Caná, para que sejam planificados na vida de Jesus e para que nós tomemos parte desse vinho bom que é o sangue de Cristo, que derramou do alto da cruz e
que a mãe do Senhor hoje, a igreja, prepara para nós, intervém por nós. Então, celebrar Maria hoje, para nós, tem uma forte conotação de esperança de que nem Deus, nem Maria, primeiro Deus, claro, estão desatentos à falta de vinho na nossa vida. Eles estão atentos. A mãe do Senhor e o próprio Deus está atento à nossa festa, à nossa vida, que pode, né, sofrer o risco de se acabar pela falta desse vinho. Então, qual é o papel que a Virgem Maria, mãe do Senhor, nossa mãe, cumpre diante do seu filho? Ela intercede por nós. Ela pede por nós. E a gente, com muita confiança, pode se colocar diante dela e pedir. Muita confiança. E é muito emocionante quando a gente vai a Aparecida do Norte e lá no fundo da igreja a gente passa naquele corredor diante da imagem. Não sei se vocês já fizeram a experiência, né? A gente se desmancha ali na frente, né? Porque eu acho que a energia de esperança, de súplica, né, é uma coisa muito forte que a gente vive ali diante dela. Todas as esperanças de uma nação estão ali, né, diante de Maria. E é tão forte, tão bonito, que na última exposição, penúltima exposição que eu fui, tinha uma evangélica que estava indo fazer uma Maria com a gente. Então essa maternidade é uma maternidade que se espalha, que não tem fronteira religiosa, é uma maternidade católica no seu sentido mais amplo, pleno, verdadeiro. Só que Maria, ela é a humilde serva do Senhor. Eis aqui, a serva, a humilde serva do Senhor. Ele olhou para a humildade da sua serva. E ela conta com a minha e com a ajuda de vocês na intercessão. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para a nossa oração. Tanto a oração pessoal, que a gente realiza em casa, quanto a oração que a gente realiza aqui, como tarefa de todo batizado e batizada. É uma tarefa. Quando uma guerra dessas proporções estoura essa semana, o que a gente pode fazer? Interceder. É isso que está nas nossas mãos agora. É essa a única arma que a gente tem na mão para acabar com a guerra. Quando essa violência das proporções imensas que nós temos no nosso Brasil hoje, o que nós podemos fazer como cidadãos, né, que não tem poder nenhum, a não ser a oração? Interceder. Quando a gente vive, ou acompanha, ou escuta o problema de alguém que escapa das nossas possibilidades de ajudar, ou até mesmo os nossos, né, a gente se sente às vezes de pés e mãos amarrados. O que nós fazemos? Orar, rezar diante dessa fraqueza que nós carregamos, né? A gente então é chamado a interceder. A imagem da Esther, da rainha Esther, aqui é muito bacana, porque a Esther é uma mulher do povo pobre, simples, mas ela enche o olhar do rei com seu encanto, com a sua beleza. A nossa beleza vai encher o olhar de Deus quando a gente reza. A nossa beleza aparece diante de Deus quando a gente reza e intercede pelo mundo, pela sociedade, pelas pessoas que sofrem, pelas nações, não só por nós. Por isso nós temos então 2 ritos. Eu tinha esquecido um. O primeiro deles é a oração dos fiéis. Vocês não têm ideia da força dessa oração. Nós vamos fazer ela daqui a pouco, depois do creio. Vocês não têm ideia da força dessa oração. E a outra oração é a oração que é feita depois do glória, quando o padre diz: oremos, e fica em silêncio. Vocês, nesse momento, deveriam, em silêncio, apresentar a Deus como filhos e filhas,
como povo sacerdotal, a oração a Deus. Isso é muito forte. Porque nós aqui imitamos e nos unimos à mais bela, que é Maria. Ela é a mais bela, porque ela se colocou diante de Deus como um humilde servo. E a oração faz isso. Ela nos põe nesse lugar da humildade de quem pede, de quem precisa, de quem suplica, de quem intercede. E quando a gente faz isso, Deus faz desabrochar a nossa própria beleza. Então, seguindo o exemplo de Maria, vamos, nesses tempos difíceis, interceder pelo mundo. E humildemente como ela, diante de todas as necessidades, inclusive as nossas, vamos suplicar a Deus que nos socorra e que nos ajude a fazer tudo que o Filho dele disser. Amém. Da nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira.